Deus abençoe a todos vocês. Estamos aquí transmitiendo una vez más desde aquí de Río de Janeiro. Amén. Y estamos comenzando un culto a las naciones. Amén. Quien fala aquí es el apóstol Marcelo Parrella, en español apóstol Marcelo Parrella. Tenemos nuestro canal en el canal Marcelo Parrella. Parrella se escribe P-A-R-R-E-L-L-A, Parrella. ¿Por qué falo eso? Porque siempre aparece Perela. Entonces, me muda, hay un hombre, un youtuber, muy famoso, y me transforma mi canal a Marcelo Perela, y van para ese canal. Entonces, es Marcelo Parrella. Amén. Si usted no es inscrito, puede ir, inscribirse, ten 1500 videos, estamos creciendo, todos los días se está postando vídeos, y estamos aquí en el barrio de Brasipina, perto de Cordovil, perto de la avenida Brasil, perto del centro de la ciudad. Si usted vende carro, 30 minutos, si usted vende ónibus, y está liberado unos 35 minutos, amén. Entonces, estamos perto de todo, de Bom Suceso, Olaria, Ramos. Você puede vir aquí a procurar su benção, amén. Deus quiere abençoar. Y como siempre comenzamos con palabra de Dios y con oración, voy a convidar a nuestra misionaria para que venga a orar por nosotros, por favor, misionaria Ana Paula, por favor, gloria a Dios. No, Ana Paula, después va a orar. Gloria a Deus. Paz do Senhor, salve a igreja, né? Com a paz do Senhor. Antes de orar, eu gostaria só de deixar um versículo. Fica no Salmo 131 e diz: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tem portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Gostaria de deixar esse salmo para a meditação dos irmãos, Salmo 131, que fala sobre a confiança em Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido, Deus amado, eu nessa tarde eu te entrego este culto nas tuas mãos, te entrego essa igreja nas tuas mãos, te entrego também, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão, ó Pai, com o coração apertado, o coração contrito. Meu Deus, como diz aqui o salmista, que nós temos que ter confiança em Deus em todas as situações. Não nos entregar ao desespero, não nos entregar, Senhor Deus, a tortura psicológica, não nos entregar ao desânimo, meu Pai querido, mas que o Teu Espírito venha nos renovar a cada dia, Pai. Que o Teu Espírito venha nos alertar para que nós não venhamos dar legalidade ao diabo, para entrar em nossas vidas, para fazer, ó Pai, doenças, arruaças, meu Pai, para fazer, Senhor Deus, com que o Teu povo venha sofrer, Senhor. Meu Pai, sela o Teu povo, guarda o Teu povo debaixo da Tua presença, guarda o Teu povo, Senhor Deus, com os Teus anjos e com o Teu Espírito Santo, meu Pai, para que nenhum mal venha alcançar, meu Pai. Em nome de Jesus, nessa tarde nós entregamos, Senhor Deus, aquele que está sofrendo com dores, aquele, meu Pai, que está com diagnóstico, com laudo desagradável. Meu Pai, sabemos que a última palavra vem do Senhor e não do médico. O Senhor Deus é o médico dos médicos. O Senhor Deus é aquele que cura, que restaura, que salva, que liberta, meu Pai. Então, nessa tarde nós entregamos os nossos caminhos, a nossa vida diante da Tua presença. Porque só o Senhor é Deus. E assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amén, gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús, aleluya. Jesús es nuestro Rey, es nuestro Dios, es el que nos da la fuerza para poder estar aquí presentes, ¿no?
y ser parte de un ministerio donde estamos unidos en cuerpo y en un mismo espíritu, porque lo que nos une es el amor de Jesús. Hemos visto milagros, hemos visto gente que ha prosperado, hemos visto gente que ha recibido la respuesta a su pedido, ¿no? Ahí está por vir a contar un testimonio, ¿no? Más enfrente, hoy voy a contar yo, de la hermana María Oronio. Ella tenía un problema, la filia se separó del marido, el marido llevó los 2 netos, ¿no? Y ahí pasaban los meses y no dejaban ver a la avó, no dejaban ver a la mai, las crianzas pedían por la mai, y el pai estaba ahí todo enrolado con ese sentimiento de odio, de rencor, no van a ver a su mai nunca más. Y ahí apareció María en el ministerio y comenzamos a orar, y en el desespero, porque las personas se desesperan cuando están en el desierto, Cuando você está en el desierto, você precisa beber agua, você precisa de su milagre, você precisa salir de esa situación. Y yo falaba, María, la palabra de Deus dice, sin fe, você não pode agradar a Deus. Eu falava, porque ela estuda una vez por semana, una hora y media conmigo, la palabra de Deus. Comenzamos con el libro Génesis, ahora estamos en el libro de Atos. Ya hace bastante tiempo que estamos estudiando, ¿no? Allí, ela, pastor, no aguanto más. Eu falei, você tem que acreditar en Deus. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Você acredita en Deus? Sí, entonces acredita en su milagre. Esa palabra tocó a ella y mudó todo en su vida. Pasó 1 mes y medio y el hombre vino con las crianças, dejó las crianças y él fue embora. Deus tira tu problema, Deus tira tus circunstancias negativas y pone lo que você precisa. ¿Por qué? Porque você acreditou, você fue fiel en el momento del desespero, você fue fiel en el momento de la prueba. Resistir al diablo y él fuirá de vocês. Jesús resistió al diablo con la palabra. Por eso este ministerio es un ministerio de palabra, es un ministerio de oración, es un ministerio de consagración, porque aquí vemos milagros, vemos los milagros que Dios está haciendo en las vidas. Amén. Entonces voy a convidar a la pastora Luciana Aguiar que venga a traer una palabra, un saludo, alguna cosa que esté en su corazón. Amén. Y aleluia. Saúdo a todos os papais, é uma bênção estar aqui com os irmãos novamente. Saúdo a todos que estão aí pela internet. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos nesse momento uma palavra que se encontra em Mateus 5. Eu comecei a falar sobre ela no domingo passado, Mateus 5. E a gente estava falando sobre entrar pelas 2 portas, né? Que parece uma porta que é mais conveniente porque ela é espaçosa. E nós sabemos que há uma porta que é espaçosa. Essa é a porta da nossa própria vontade, do nosso entendimento humano, da nossa visão humana. Essa é a porta da nossa conveniência. Essa é a porta do terrenal. Essa é a porta da nossa carne. E tem uma porta estreita, que é aquela que é mais difícil de entrar, porque é aquela que se choca com os nossos próprios pensamentos. Por isso que Deus falou, né? Ele falou em Jeremias que os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. A gente pensa uma coisa, mas Deus pensa outra a nosso respeito. A gente tem que aprender a alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus para que a gente possa ser ouvido e o plano de Deus aconteça na nossa vida. Porque geralmente a gente quer o contrário. E na hora que a gente tem que entrar por essa porta é mais difícil. Por quê? Porque essa porta é a porta que vai contra as nossas próprias vontades, né? Entrai pela porta estreita. No versículo 13 do capítulo 7, tá?
Capítulo 7. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ela. Às vezes a gente se sente meio sozinho. Às vezes a gente sente assim, um peixe fora d'água nesse mundo, nessa sociedade. E a gente pensa, nossa, mas parece que o mundo está todo contra mim. Está tudo o contrário. Mas Jesus, ele passou pelas mesmas coisas. Imagina ele que veio contra um sistema do mundo que jaz no maligno. Ele veio trazer o sistema celestial, né? Para um sistema aqui que a gente sabe, que foi entregue nas mãos do inimigo. Porque quando Adão pecou, ele entregou aquele domínio que seria dele, aquele governo que seria especificamente dele, ele entregou a serpente, que era Satanás, né? Que o tentou. Ali, ele estava como se, quando ele rejeitou a voz de Deus para aceitar a voz do inimigo, como se estivesse passando, assinando um contrato. Olha só, eu vou ouvir a tua voz, vai ser com você que eu vou fazer, né, o meu contrato, a minha aliança. Não assim, claramente, mas a gente entende por quê. Naquele momento ele pecou. Naquele momento ele deixou de ouvir com quem ele tinha a aliança, que era Deus, né? Que ele entregou, deu legalidade ao outro, ao inimigo, aquele que estava ali propondo algo diferente. Não, você vai ser mais do que Deus, você vai saber mais do que ele, por isso que ele não quer. Então tá. Eva e o Adão, né, os dois, deram legalidade e o domínio que seria, a posição que seria de Adão, passou então ao inimigo. Ele passou a dominar esse sistema. Então você e eu, que queremos o Criador, queremos o reino dos céus, a gente está lutando contra o sistema. A gente está lutando contra um reino estabelecido pelo outro. E a gente está trazendo outro reino, que é o reino de Deus, que se opõe a esse reino, a esse sistema. E a gente sente, todos os dias você sente a pressão da luta contra esse sistema. Porque o que você quer viver aqui não é aquilo que o inimigo está colocando aqui através do seu governo nas mentes das pessoas. Você vai contra a verdade é essa. Jesus foi aquele que mais foi contra o sistema. Quando ele chegou aqui, ele veio para os seus o rejeitaram. Imagina eu e você. Ele, o Messias, o esperado, o que já estava sendo profetizado, o que já estava ali, que os profetas já anunciaram. Os próprios judeus que conheciam a palavra, por eles estarem influenciados já por um sistema maligno e se deixarem levar, nem eles conseguiram reconhecer em Cristo o Messias, porque eles queriam outra coisa. Eles queriam um homem que viesse, né, impor pela força o domínio, que viesse exaltar o povo judeu e destruísse os outros povos. Aí vem Jesus, enviado por Deus, com uma nova aliança, um novo pacto perfeito, e fala de amor e perdão. Não, esse homem não pode ser. Esse homem está indo contra os nossos ideais. Né? Mas Jesus já estava anunciado pelos profetas que ele faria isso, que ele seria o príncipe da paz. Não é? Ele seria o príncipe da paz. Que ele, como um cordeiro mudo, não abriria a sua boca, seria levado a sacrifício. E ele ia trazer o quê? A paz para nós. Ele ia trazer o perdão. Ele daria a sua vida. Na Isaías 53 já se falava dele, em outras passagens. Mas eles não conseguiram ver isso. Porque o seu coração estava tão entranhado nesse reino mundano. E não, a gente quer mostrar que o nosso povo, que o nosso Deus... Tudo bem, a intenção era boa, mas o caminho não era esse. Não adianta a gente querer ter uma intenção para a gente cumprir o plano de Deus na nossa vida, mas que não seja o caminho que Deus quer para você cumprir o plano de Deus. Eles queriam cumprir pela sua força. E Deus queria que eles cumprissem pelo que Ele estabeleceu. Um novo pacto, uma nova aliança, um Messias, um sacerdote, um sacrifício perfeito. Mas eles queriam fazer pelo seu jeito. E é assim que a gente tem que entender, né, que não é entrar pela porta larga, porque o que é a porta larga? É a facilidade. É aquilo que é óbvio, é aquilo que não exige a tua fé. É aquilo que não exige a tua abnegação. É aquilo que não exige você dizer não para a sua carne. É aquilo que não exige você fazer sacrifício. O sacrifício não é o sacrifício de Cristo, estou falando assim. Mas você negar-se a si mesmo. Vamos lá, vamos dizer. Porque essa palavra sacrifício, Jesus já fez. Mas o negar-se, o tomar a sua cruz,
né? E fazer a vontade de Deus. Então, às vezes, não agrada a gente. Isso é entrar pela porta estreita. Né? A gente quer, mas eu quero desse jeito, eu quero fazer tal negócio, eu quero trabalhar nisso, ou eu quero escolher essa pessoa sou eu que vou tomar decisão, né? Com quem eu vou estar pro resto da minha vida, ou sou eu que vou decidir onde é que eu vou, onde é que eu vou morar, o que é que eu vou fazer, o negócio que eu vou fazer, onde é que eu vou trabalhar. Eu que decido, eu mando a minha vida. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou decidir para onde eu vou. Mas quando você tem agora uma aliança com Deus, já não é mais você, não sou eu que decido. Se o Senhor me permitir, o que o Senhor, qual é o teu plano? E às vezes o plano de Deus é, filho, eu quero você aqui. Você, mas aí, Senhor, isso aí. Ai, mas meu Deus, meu plano é aqui. E aí você tem que entrar por um caminho estreitinho, onde você, mas tá doendo isso aqui, essa porta é muito estreita, tá difícil. E o Senhor, mas é aí, você vai entender mais lá na frente. A porta é tão estreita e você não consegue ver o que tem do outro lado. Ai, meu Deus, tá parecendo que isso aqui vai ser horrível. Calma. Calma. Olhar pelos olhos da fé muitas vezes é difícil. Conseguir, né? O que a gente quer? A gente quer a gente quer a terra que mana leite e mel, e a gente olha para aquelas colinas lindas, né? Como Ló olhou para Sodoma. Aí ali. E às vezes não é. É lá para onde Abraão, né? Mas aquela terra, que eu vou ter que batalhar nela ainda. Mas o Senhor escolheu aquela terra. Mas eu vou ter que morar ali, meu Deus, mas não é ele que eu queria morar. Mas o Senhor te quer ali. Ah, mas eu vou ter que estar neste grupo. Mas o Senhor te quer ali. São coisas que às vezes, né, para nós é a porta estreita. É o negar-se a si mesmo. Mas olha só, a gente vê hoje em dia que muitos aí, evangelho agora virou moda. Né? Eu sou cristão. Chega a ser status. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Uma apostasia com isso, porque um monte de gente aí que se diz pastor, um monte de gente que se diz líder, um monte de gente que se diz orientador espiritual, um monte de lugares que se dizem igrejas. Ficou tão aberta a porta que ficou aberta demais. Venha e fique como estás e faça o que quiser. Compromisso com Deus nenhum. E aí começa a apostasia dos últimos tempos e que agora a gente não sabe mais o que é o que. Se a gente não tiver fundamento na palavra e conhecendo realmente a vontade de Jesus, a gente até a gente fica... Será que é? Ali é? Aquela porta é? Aquela porta não é? O caminho é esse? O caminho não é? É complicado. Muitos... Aqui o Senhor mais tarde vai dizer, Jesus vai falar, muitos vão dizer Senhor, Senhor. E eu vou dizer, não vos conheço. Então... Olha como Jesus fala, né? E às vezes a gente pensa assim, mas Senhor, muitos são que entram por ela. Quanta gente hoje em dia se diz cristã. E quem somos nós para classificar? Porque quem sabe é quem... Nós não temos essa... Nós podemos analisar, porque a Bíblia fala julgar todas as coisas. Não é? Mas eu não posso condenar. Deixa Deus, né? Mas eu posso discernir e avisar. Há muita gente aí dizendo, vem, que aqui é lugar de bênção. E estão trocando a bênção de Deus por coisas materiais. Você leva isso para sua casa, essa folhinha? Aí pega aqueles talismãs, né, aquelas coisas. Você leva isso porque é a rosa ungida e a água ungida, você bota atrás da porta. E pegam coisas pagãs e colocam no evangelho. E isso que o povo acha apertado é o caminho, mas aí é largo, esse caminho é bom, porque esse caminho a gente já está acostumado. Precisa ser apertado o caminho. Eu levo aquele salzinho, jogo na minha casa, no meu comércio ali vai ter bênção. Bênção de Deus está no sal. E a gente começa a trocar a fé em Jesus por rudimentos, por coisas materiais. E a gente começa a tirar o nosso foco da palavra. Eu quero bênção, então eu vou colocar um galho de não sei o quê, um galho de arruda, e a misturar todas as coisas que Jesus nunca mandou misturar. E a gente acha que isso é evangelho. Muita gente, e é largo, porque eu vou lá, eu dou o meu dinheiro, a bênção, né, tá comprada, depois Deus vai ter o compromisso, porque eu dei o meu dinheiro, então eu paguei, Deus vai ter que entregar a mercadoria. Deus vai ter que entregar a mercadoria na minha casa, é um delivery. Eu fui lá, passam até a máquina, né?
Tá aí. Deus, agora eu tô esperando até semana que vem, tá? E eu tô esperando o meu delivery, a minha bênção que vai chegar essa semana, ó. Vai sair com a minha bênção. Isso não é o evangelho. Jesus não mandou ninguém fazer barganha com ele. Mas há lugares assim que as pessoas acham que ali é a porta de Deus. Venha, porque a bênção está aqui, ou seja, a bênção está só ali. Mas não abrem a palavra de Deus, eles não explicam os versículos, eles não querem nem que você leve a Bíblia, porque senão se você levar, você vai comparar e vai, peraí, mas não está bem assim. Não é bem isso. Então eles não querem que as pessoas tenham conhecimento e fundamento para a sua fé, por quê? Porque vão continuar manipulando o Evangelho de Cristo, e a Bíblia fala que muitos fariam isso nos últimos tempos. Isso já vem acontecendo há muitos anos, agora mais do que nunca. Está tão mais do que nunca que é difícil você encontrar um lugar onde você realmente vai encontrar a essência da palavra. Pessoas vivendo conforme a aliança com Cristo, estabelecida na cruz. Muito cuidado, é importante conhecer muito bem. Né? Ler esse evangelho e entender. E aí a gente fica às vezes sentindo, mas eu já falei com algumas pessoas aqui, né? Eu me sinto tão sozinha. A gente está se sentindo tão sozinho, assim, como cristão, que você não sabe. Mas lembra de Elias? Tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, Elias. Tem 7.000 ainda, os remanescentes. Esses poucos, né? 7.000 era pouco, porque se você fosse pegar os profetas mesmo, era muita gente. Mas mesmo assim não era pouco para Deus aqueles 7.000. Nós somos os remanescentes, não digo só nós aqui, eu digo muita gente que está aí do outro lado, e outras igrejinhas pequenas que estão prezando pela palavra, ainda há. Mas eu cheguei em um tempo que eu pensei assim, não tem mais. Acabou, tá tudo contaminado, não quero nem entrar mais nisso aí. Eu não quero mais entrar em lugar nenhum. Tive medo até. Não quero. Prefiro ficar na minha casa. Prefiro ficar aqui, que aqui eu sei que Deus está aqui, né? Muito medo de pisar em qualquer lugar. Mas é claro, existe um remanescente. A gente tem que conhecer a palavra para poder a gente discernir. Está preparado. E aqui assim, olha, são poucos. É isso mesmo, são poucos os que entram por ela. Né? O que acerta com ela. Mas que grupo que a gente quer estar? Né? Que grupo que a gente quer estar? Porque essa porta apertada onde você está, que é o caminho de Cristo, que às vezes vai contra aquilo que o mundo está apresentando para você, esse conduz à vida. E não conduz a vida eterna só não. Esse conduz a vida que deve ser vivida. A vida que Deus preparou para você, que já começa aqui, porque o reino de Deus já começa com você na sua vida. Ele já veio, está entre nós. É essa vida do reino de Deus que entra por essa porta. Embora as pressões do mundo continuem, porque Jesus falou, não peça que o tire do mundo, mas que o livre do mal. A gente está aqui, mas o teu sistema de vida é outro. Mesmo sendo apertado, mesmo que venham as pressões externas, esse é o caminho que conduz a vida. A tua vida está guardada na vida de Cristo. A tua vida está segura na vida dele. A vida de Cristo está em você. O sacrifício da cruz está sobre você. O sangue que foi derramado está sobre você. A misericórdia de Deus está para você. A graça de Deus está para você. A bênção de Deus está sobre você. Onde você vai, ele vai contigo. Essas são as coisas, os privilégios que você vai encontrar do lado de lá dessa porta. Deus não vai te deixar sozinho em momento nenhum. O Espírito Santo foi prometido àqueles que entrarem por esta porta. Ele vai contigo. Enquanto muitos estão com medo de botar o pé na rua, enquanto muitos não sabem o que vai ser o dia de amanhã, enquanto muitos estão desesperados porque não sabem como é que vão comer, como vão vestir, o Espírito de Deus, ele provê tudo na sua vida. Quando você pensa assim, mas Senhor, da onde vai sair? O Espírito de Deus vem e te dá nas suas mãos. Não precisa você fazer barganha, não precisa você pagar, entendeu? Não precisa você trazer galho de arruda, não precisa você tomar banho de água salgada, não precisa você tomar banho de água doce, entendeu? Você tem que tomar banho sim, mas é o banho que te refresca, é a água da vida, que é Cristo, é que vai te garantir a bênção sobre você. E são poucos os que acertam. E a gente está vendo hoje em dia, né? A cautela, vou parar aqui, porque isso aqui dá, né, continuação aí para muito tempo, a gente vai continuar na semana que vem ou na outra, não sei, quando Deus permitir. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Irmão, nunca se viu tanto lobo, nunca se viu tanta falso profeta disfarçado de ovelha. E a gente que fala, às vezes, a gente que sai mal, mas você está falando, olha, cuidado,
Às vezes a gente tem que calar, mas tem momentos que a coisa é tão gritante que você tem que avisar o irmãozinho, estão abusando da sua fé, querido. Irmãozinho, você está indo para um lugar errado, irmãozinho. Irmãozinho, estão brincando com a palavra de Deus, irmãozinho. Irmãozinho, estão sacando o teu dinheiro, estão te deixando pelado aí saindo da igreja com mais nada dentro dos seus bolsos. Irmãozinho, cuidado. Né? Não estou dizendo que você não vai contribuir para uma obra séria, não estou dizendo que você não vai investir, né? Que você precisa, né? Você está no meio do seu grupo, que você, no momento, precisa de contribuir, claro, para ajudar um ou outro, mas é diferente. É diferente de negociar a fé, é diferente de você chegar num lugar onde te diz assim, ó, você vai dar tanto, né? E você vai receber a sua fé. Aí vamos ver, quem dá isso, quem dá mais, quem dá aquilo, dá o teu carro, dá a tua casa, dá a tua joia, porque Deus vai te abençoar. Isso é usar de má fé, isso é usar a palavra de Deus como instrumento de troca, como moeda de troca. Contribuir é uma coisa, abençoar é uma coisa, né? Você abençoar o lugar onde você está, você, né, trazer algo, você dar uma oferta de amor é uma coisa. Agora, você comprar a bênção de Deus, não. Sai desse lugar, sai correndo. Quando você vê alguém falando, ó, quem vai dar isso? Quem vai dar aquilo? Dá o teu tudo. Sai fora, irmão. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca fez isso. O que os irmãos faziam na igreja primitiva era um ver a necessidade do outro e contribuir com aquilo que era necessário. E ajudar. Amém? Amém. O pastor está dizendo que eu posso continuar. Eu pensei que já era para parar. Então já está chegando o meu momento. Assim, só vou terminar aqui e a gente continua. Só vou fechar com esse versículo, né? Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mas como é que eu vou sabê-lo? Minha irmã, pelos seus frutos. Né? E tem que observar bem os frutos, porque às vezes as pessoas fazem, mas fez isso, fez aquilo outro, mas vamos ver se está de acordo com, né? Se está realmente ali de acordo com o Evangelho de Jesus, né? E ajudar é uma obrigação de todos nós, ajudar uns aos outros. Isso aí é uma coisa que é o certo, é o correto, né? Que Deus abençoe, que a gente possa meditar mais na palavra de Deus. Agora a gente vai ouvir o missionário Roberto, esposo da nossa missionária Ana Paula. Amém? Pode vir trazer a palavra. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Deus possa abençoar os irmãos nessa tarde. Em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Vou deixar um pequeno trecho para a meditação dos irmãos. O desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, o que Deus fala através dessa palavra é que devemos evangelizar ou pregar uma palavra, ou se fundamentar nós mesmos, uma palavra remanescente, uma palavra fiel a Deus, ao que Ele nos ordenou, ao que Ele deixou como herança, que a palavra de Deus para nós nos dias de hoje é uma herança valiosa, porque não adianta nada muitos pregadores, muitos irmãos, evangelistas, pastores, e seja quem for, distorcer a palavra em benefício de uma placa de igreja, um CNPJ, seja como for quem quiser intitular, para lotar ou encher uma igreja e desvirtuar a palavra para que as pessoas possam encontrar algum tipo de satisfação pessoal e comparecer àquela igreja. Você deve sim pregar a palavra, seguir a palavra, ter o seu compromisso, como consta no versículo 16,
preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque no dia que Jesus voltar, o que vai constar é que você seguiu a palavra, você teve compromisso com ele, com a palavra de Deus, que se você distorcer a palavra, você vai ser penalizado, não aqui na terra, mas sim no alto, nesse dia, porque você vai ser visto por Jesus como um desconhecido, porque você não seguiu a palavra, você distorceu em benefício próprio ou qualquer outro tipo de benefício, não honrando a palavra que ele deixou, que ele nos deixou. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração agora para a edificação da igreja, por gentileza. Quero que vocês coloquem a mão sobre o coração e elevem o pensamento ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao Senhor. Que o Senhor seja derramado, meu Deus, o Espírito Santo seja derramado na vida dos irmãos, meu Deus, em cada lar, meu Deus, de cada pessoa que está assistindo ou que assistirá essa live, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Tome, meu Deus, esse culto nas tuas mãos, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha nos fortalecer, meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, em nós, meu Deus, venha a continuar, meu Deus, remanescente, originária, meu Deus, meu Pai, aquela palavra que o Senhor inspirou, meu Deus, meu Pai, teus profetas, para nos deixar como herança, meu Deus, meu Pai, porque naquele dia, meu Deus, meu Pai, que está muito próximo, meu Deus, mais próximo que nós venhamos a pensar, meu Deus, meu Pai, nós não venhamos, meu Deus, meu Pai, a nos arrepender, meu Deus, nesse dia, meu Deus, e sim, nos regozijarmos, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar o pastor Ricardo para continuar no culto. Paz do Senhor, a todos os irmãos da igreja, a todos os irmãos que estão aí presentes na internet. Irmãos, como as coisas são interessantes, né? A palavra que eu venho dar hoje, que é a despeito de ser pequena, ela combina, né? Vem ao encontro do que veio dizer a irmã Luciana, ao missionário Roberto, né? Então, eu venho primeiro, vou antes fazer uma oração. Amanhã vai ser o dia do trabalhador, né? Vou fazer antes uma pequena oração para os trabalhadores deste país e do mundo. Pai querido, Pai amado, agradecemos a oportunidade de levarmos nossos pensamentos àqueles que estão dia após dia levantando cedo, chegando tarde em casa para levar o pão para a sua mesa. Pai amado, Pai querido, abençoa aqueles que querem e precisam trabalhar, aqueles que ainda não têm emprego, estão desesperados, Senhor, abençoa-os, Senhor, com oportunidade, abre as portas, né, do trabalho para essas pessoas. Orienta aqueles que dirigem os países do mundo, Senhor, para que eles criem oportunidades e estratégias para que ninguém fique sem fazer nada, para que tenham o que fazer e levem proventos à sua casa. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, devo confessar que fui levantado a pastor e me veio aqui a grande alegria de estar como pastor e falar sobre a palavra de Deus, aquele que leva a palavra de Deus para outras pessoas, assim como os missionários que aqui estão. Mas essa alegria não pode se transformar em orgulho. Nós temos que, o tempo todo, estarmos conscientes que quem está à nossa frente é Jesus. É Jesus que deve aparecer na nossa frente. É uma alegria, portanto, nossa, né? Levar a palavra, mas quem vai na palavra é Jesus, não você. Não somos nós, não sou eu, né? A gente precisa ter essa consciência. Nós devemos prestar atenção com maior cuidado, não nos rogando a perfeição, porque tentando imitar Jesus, nosso Senhor, precisamos lembrar que perfeito é Ele, Jesus. Tendo em mente, em Hebreus 3, de 1 a 2, diz assim: por isso, santos irmãos,
que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Então, com estas palavras, você tem que tomar atenção, que nós fomos constituídos a missionários da palavra, né, para levar Jesus. Não é para falar, como é que ele fala bonito? Ele fala bonito, ele fala lindo. Não é isso. É lindo porque foi a palavra de Jesus. É lindo porque foi a mensagem de Jesus, né? Ninguém, pois, ainda em Hebreus 5:4, está assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, Cristo também a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que maravilha, né? O nosso Jesus entregou-se às ordens de Deus Pai, obediente a Deus Pai, se deu a nós com o seu sacrifício. Não é um rei que buscava ser servido com as benesses deste mundo. Ele não queria ser servido. Todos os reis que nós vimos aí, né? Os mandatários, muitos mandatários querem ser servidos. Eles trocam a função deles para serem servidos. Na verdade, o rei, né, o mandatário de um país, o mandatário de um estado, ele deve servir ao povo e não ser servido. O pastor tem que servir a sua igreja, tem que servir aos seus irmãos, ele tem que servir, não ser servido. Quantas vezes nós vimos erroneamente pessoas, o pastor, como ele é maravilhoso, quase santifica, gente. Não é por aí. Não é por aí. Mas servir nos ensinando, nos serviu curando. Jesus nos serviu nos ensinando, nos serviu curando, nos serviu matando nossas sedes e fome. Literalmente. Literalmente. Neste mundo, quando ele estava aqui presente, né? Está presente agora, mas de corpo. Quando estava aqui, o que aconteceu? Ele matou a fome de muitas pessoas. Ele curou muitas pessoas. Servindo, literalmente. Não era para ser servido, né? Ele fez aquilo que o nosso Pai Celestial exige de nós. Nos ajudar, servir uns aos outros, amar ao outro como a si mesmo, né? Nos servir dando amor, a maior de todas, dando-nos as graças de sermos chamados filhos de Deus. Olha, Jesus se entregou e nos deu a chance de ser chamado, nós sermos chamados filhos de Deus através dele. Se não fosse por ele, como seria isso? Ele nos serviu até o último segundo de sua vida. Não me canso de falar isso. Vocês devem toda vez ele fala isso, mas é porque toda vez eu tenho que ter consciência que Jesus, ele se entregou por nós, ele nos serviu no sentido de que, não é como a irmã Luciana falou, né? Que a pessoa, Jesus tem que me servir, vou lá dar um trocado para o pastor que ele vai me dar o negócio, ele vai me dar uma troca, né? Eu estou fazendo tudo que Jesus quer. Então, até a semana que vem eu tenho que estar com um carro zerinho. Né? Sem nenhum problema. Estou com um carrão. Eu tenho que ter uma Porsche. Não. Portanto,
é-nos dada a oportunidade de servi-lo, divulgando, levando a boa nova àqueles que não o conhecem. É um sacerdócio que não necessita de repetição de sacrifício. A gente não precisa matar galinha, a gente não precisa matar bode, não precisa, porque o sacrifício já foi feito. Jesus se entregou por nós, derramou o seu sangue, né? Não precisa ir de joelho em 550 degraus de escadas. E, vou subir a escada. Aí vai, subindo a escada, né? De joelhos. Gente, está deturpado isso, né? Vou fazer uma penitência, pega o chicote, nele mesmo. Eu vou sofrer o que Jesus sofreu. Não precisa. Jesus já sofreu por você, meu irmão. Jesus já fez isso por você. Não precisa você fazer isso. O que você tem que ter é a alegria de estar servindo a Ele e levando a palavra de Jesus a outras pessoas, para que elas também sejam salvas por Jesus. Né? Não tem mais necessidade de sacrifício. Né? Hoje, não precisamos fazer sacrifício. Não precisamos penitenciarmos. Né? Ficarmos de joelho 10 horas no milho. Já viu a história? Bota o milho no cantinho, vou lá, fica com o joelho esfolado. Meu Deus do céu! Para que isso, meu irmão? O que precisamos é resistir à tentação e, sempre que possível, elevarmos nossos pensamentos a Ele. Quando estivermos falando, temos que estar conscientes que estamos falando para que Ele seja compreendido, nós possamos falar de uma maneira que as pessoas nos compreendam e que elas possam entender que é Jesus quem salva, que é Jesus quem traz a graça, que é Jesus que vai levá-lo aos reinos, que é Jesus que dá o caminho, Ele é a porta, Ele é o caminho. Glória a Deus. E quando nos sentirmos fracos, é só chamarmos aqueles que nos salvar e ter a certeza que sua mão estará sempre estendida para nós. Né? Quando a gente ficar fraquinho, será que hoje não está dando? Viu, irmão? Hoje não está dando. Dá, porque Jesus vai te dar a força. Jesus dá força. Estou fraquinho, a minha garganta. Tudo bem. Poxa, o que tem pastor aí, um vozinho de pato rouco, não está no gibi, mas leva a palavra longe, né? Vai embora, né? Então, não é por isso não, né? Deixando-nos nos chamados do sacerdócio, a exemplo de servir ao nosso Deus, levando a sua palavra a todos que precisarem de Deus em suas vidas. Essa é a minha palavra de hoje. Obrigado pela oportunidade. E é sempre estar lembrando que a gente tem que levar Jesus à nossa frente. Vou lhe chamar agora a irmã Elizabeth para trazer uma palavra para vocês. Muito obrigado. Paz a todos. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, minha abençoadora, a cada um de nós. Vamos ler aqui, meditar em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. A unidade dos membros do corpo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é
um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém. Creio que não há necessidade de explanação, de meditação, né? Porque a palavra está muito clara, né? Nós necessitamos de todos os membros para que possamos formar o corpo. Agora vamos orar para que venha o nosso apóstolo Marcelo Parrelha. Senhor Jesus, muito obrigada pelo que o Senhor já tem feito nesta tarde. Te agradecemos pela presença do nosso apóstolo, pela palavra que ele vai nos trazer, Senhor, para que ele seja um instrumento nas tuas mãos, que ele fale conforme a tua vontade para a nossa vida, que aqui estamos, e para a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, pastor Marcelo Parrelha. Amém. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Aleluya. Damos la bienvenida a todas las personas que están aquí connosco, ahí a la misionaria Roberta, a todos los hermanos que nos están dejando un mensaje aquí, al Semir, José Paiva, Deus abençoe, a todos vocês, la misionera del Semir de Curitiba, Deus abençoe, amém. Muita gente aqui, glória a Deus, muitos comentários, aleluia. Estamos aqui em Brasília, amém? Perto de Cordovil, perto de Bom Sucesso, perto da Avenida Brasil, uns 30 minutos do centro de la cidade de Rio de Janeiro, amém? Então, escríbenos debaixo de este vídeo para entrar em contato, enviar nosso teléfono para poder orar por você e queremos conhecerla, né? Vamos abrir nossa Bíblia, aleluia, graças a Jesus. Em Samuel, capítulo 21, né? Não, capítulo 22, versículo 1. Primeiro livro de Samuel,
capítulo 22, versículo 1 en frente, ¿no? Vamos a leer solo 2 versículos, ¿no? Dice, partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulán, una cueva. Cuando sus hermanos y otros de la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Además, se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Llegó a ser jefe de ellos y había con él como 400 hombres. O sea, cuando comenzó el ministerio de David, muchas personas hallan que cuando derrotó a Goliat, mas Dios ya venía oleando sobre David cuando él venció al león, cuando él venció al oso. Entonces, el ministerio de David era cuando él estaba pastoreando ovejas. El ministerio de David comenzó con la experiencia en Jehová, cuando él estaba en peligro las ovejas. Él como pastor, él luchó, él no abandonó, él era un pastor legítimo, él luchaba, él sabía que había un Dios todopoderoso que podía hacerlo vencer. Cuando vino el león que tomó la oveja, él lo persiguió al león y con una hondera le dio un golpe y el león suelta la oveja y él la recupera. Cuando él vino el oso, fue perseguido por el oso, mas él huyó de la garra del oso y venció también, dejando al rebaño a salvo. Y ahí viene el desafío para que él sea conocido, promovido por Dios, con Goliat. Y él tuvo una lucha desigual, porque él era un gigante, él tenía armadura, él tenía casco, él tenía lanza, él tenía espada, él tenía escudo, él tenía un escudero, y él fue sozinho con Jehová. Ninguém acreditaba en él. El rey ya había preparado el caballo para fugir. El pueblo decía, bueno, cuando lo mate morimos con él, porque todos los filisteos van a caer encima de nosotros. Estemos preparados, vamos a vivir lo máximo que podamos. Mas él, en un golpe de una piedra, él acertó en un lugar del casco que cayó a tierra el gigante. Y con la misma espada del gigante cortó la cabeza. Allí comenzó su fama en todo Israel. El nombre de David estaba en la boca de todos los israelitas. Y eso trozo ¿no se fala? Ciúmes del rey Saúl. Y el rey Saúl lo persiguió para matarlo. Mas él fuyó. ¿A dónde fuyó? A la cueva, a la caverna de Adulán. ¿Y qué significa eso? Es un lugar donde está afuera de la ciudad. Y es un lugar de refugio. Aquí en el ministerio Unicristo es un ministerio de refugio. ¿Quién iba a procurar a él? Iban las personas deprimidas. Iban las personas que estaban endividadas. Eran personas que no estaban a favor del rey Saúl. Y estas personas estaban afligidos. Estaban endeudados. Y todos se hallaban en amargura. Es un espíritu de amargura. Es un espíritu de angustia. Un espíritu de depresión. Hoy la sociedad está doente, está tomando píldoras. ¿Para qué? Para dormir. Píldoras para descansar. Píldoras. Para dormir. ¿Por qué? Porque ellos necesitan
una comunión con Dios. ¿Sabe que estos 400 hombres que fueron en amargura de espíritu fueron transformados en la cueva de Adulán, y ellos se transformaron en los soldados del rey, del futuro rey de Israel, que fue David? Mientras Saúl estaba viviendo, él respetó la vida de Saúl, mas Saúl perseguía para matarle. Mas Eli ficou fiel. Él fue siempre fiel. Seja fiel a Dios, seja fiel al Pai, seja fiel a tu llamada, seja fiel a tu pastor, a tu apóstolo, seja fiel a la palabra de Dios, seja fiel a la palabra que Dios te falou. Tenga fe. En un momento você vai receber. Si Dios te llamó para pregar, eu não sei pregar, eu faço mal, entra en el canal. Para eso estamos preparando a ministros, a pastores, no solo para pregar aquí, sino para pregar fuera de aquí. Y no solo fuera de Brasil, sino a otras naciones. ¿Cómo você va a ser preparado si você no puede pregar aquí, en frente de nosotros, que somos hermanos, que nos amamos, que somos fraternos? Yo a veces fico gozoso cuando veo a los misionarios, cuando veo a la hermana Elizabeth, que prega, cuando ella se comienza a disertar en la palabra, a enseñar la palabra, ella comienza a traer una palabra de ánimo, una palabra de renuevo, una palabra que estimula a las personas. ¿Y sabe por qué yo faço eso con mis discípulos? Para que lean la Biblia en casa. Porque hoy si la gente tiene ganas de ir a la iglesia, oír la palabra, y va, no abre la Biblia en la iglesia, ni lleva la Biblia en la iglesia, no lee la palabra. Entonces, você aquí es obligado, porque você tem que saber que tem que falar. Entonces, você tem que estudar la Biblia, você tem que estudar la palabra, y você tem que preparar capítulo, versículo, para você pregar algo que sea para bênção, no solo para tu vida, sino para los demás que te están escuchando. Entonces, você aquí se está preparando, você aquí se está transformando. El oro, ¿sabe cómo se trabaja? En el fuego. En el fuego. ¿Sabe que mi pai era un hombre mundano, ¿no? Él se convirtió antes de morir a Cristo. Él perdió toda su vida sin Dios. Mas en el último momento, cuando estaba por partir de este mundo, él aceptó a Cristo como su único Salvador. Ahora, él vivió toda su vida en el juego. Él era un jugador compulsivo. Ese era su defecto. Allí, el que hacía, él estudiaba la crianza del caballo, y él iba y apostaba en el caballo de carrera. Amén. Y él que hacía, a veces ganaba y a veces perdía mucho dinero. Era más lo que perdía que lo que él ganaba. Mas cuando él ganaba, parecía que era el hombre que sabía todo de caballo. Mas cuando él perdía, él ya ni falaba nada, estaba ahí devagarcino, iba a dormir tranquilo, el otro día se iba a trabajar. Ahora, cuando él ganaba, ninguém aguantaba a él porque estaba falando, porque sabía que iba a ganar, porque, ¿no? Ahora, él tenía una libreta de toda la vida de los caballos, y él estudiaba y ahora una persona que estudia la vida de un caballo nunca pudo leer la Biblia. Ahora, los hermanos van a la iglesia y no leen la Biblia. Mucha gente pasa todo el día en las redes sociales. Y en las redes sociales me entero. Porque la milla aquí y en todos los países está controlada. Y a veces no pueden falar todo lo que ellos quisieran falar. Si no, los mandan embora del jornal. Mas déjenme falar una cosa. Yo no me va a mandar ninguém embora. Entonces yo voy a falar. En México,
En México, el presidente de México está reivindicando su derecho sobre tierras que están debajo de Estados Unidos, ¿no? Y allí comenzó una guerra con Ucrania hace 1 año y medio, 2 años, con Rusia. Después, Japón pidiendo sus derechos sobre la isla que está ahí perto. Y ahí cada uno está levantándose. Norcorea con Corea del Sur. Todo el mundo se está levantando. Parece, hay vientos que se escuchan, Tercera Guerra Mundial. Ya está allí, ya está allí. Todo el mundo ya está esperando la Tercera Guerra Mundial. Ahora déjeme decir una cosa. En 1948, me parece, comenzaron con esa idea, después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con esa idea de un nuevo orden mundial. Y hoy sí hay planes para que en el 2030 se haya instalado el nuevo orden mundial. Y yo acho que todo como un teatro, que están haciendo todas las naciones para presentar un líder que está escrito en Apocalipsis, y después va a venir una marca. Después va a venir la construcción del tercer templo. Esto, ¿por qué no se fala en la iglesia? ¿Por qué las iglesias grandes no falan eso? ¿Por qué los pastores que están falando en redes sociales grandes, por qué no falan de eso? Porque lo que tenemos que estar es preparar al pueblo para el arrebatamiento. Hoy el pueblo ha sido adoctrinado que es pecador. Mas en la época del apóstol Pablo, en la época después de que Cristo murió y resucitó, cuando él escribía, el apóstol Pablo, una carta, él comenzaba la carta falando para ellos, a los santos de la iglesia que están en Asia, a los santos de la iglesia que están en tal lugar, a los santos de Corintios. Entonces, cuando él comenzaba a escribir a la iglesia, él saluda a los santos, después a Timoteo, al pastor y Selah. Entonces, hoy, você pregunta a los hermanos, yo soy pecador. ¿Cómo você es pecador cuando você es redimido en la sangre del Cordero? ¿Cómo va a entrar un pecador al reino de los cielos? ¿Cómo você puede ser arrebatado siendo un pecador? Hoy han llegado a mis oídos que el Papa Francisco, él está falando de que los pecadores ateos pueden ser perdonados por Dios. Claro, lo que él nos fala si se arrepiente. Déjeme falar una cosa. Cristo Jesús puede salvar a todo el mundo. ¿Sí o no? Puede. Puede. Mas él salva a todo el mundo. No. ¿Por qué? El ejemplo está en la cruz. Él estaba en el medio. A la derecha tenía un condenado y a la izquierda tenía otro condenado. Uno se arrepintió, el otro no se arrepintió y murió y fue al infierno, Ahora, el que se arrepintió, ¿a dónde fue? Al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque ainda Cristo Jesús, él faló, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde era el paraíso? En el seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? Algunos escritores dicen que es parábola. Los nuevos teólogos falan que es parábola, una historia. Mas en las Biblias antiguas no está escrito parábola. Es una historia real que Cristo Jesús contó. Ahora, había un rico que murió en el tiempo mismo que había un Lázaro. No era Lázaro el que resucitó Jesús. Otro Lázaro, era mendigo. Y él se sentaba todos los días en la puerta
de ese rico para a ver si podía comer un pedazo de pan. Y este rico no tenía misericordia y no le daba un pedazo de pan. Cuando jugaban todo al lixo, hasta los porcos comían de los manjares que él jugaba al lixo. Y él no tuvo misericordia. Si él hubiera dado comida, tal vez Lázaro no hubiera muerto. Mas los dos, en la justicia de Dios, murieron en el mismo día. Uno fue allí a un lugar de tormento, dice la Biblia, no infierno. Dice un lugar de tormento. Y el otro, que se veía así, en diagonal, hacia encima, él dice que estaba en el seno de Abraham. Y entre los dos se podían ver. Y entre los dos se podían escuchar. Entonces, esa gente que murió desde Adán, Adán también estaba allí, que es un lugar que Dios preparó para separar los espíritus, las almas vivientes. Ese lugar lo dejó ahí para cuando él moría, él subir con esas primicias y presentárselo al Pai. Porque déjenme hablar una cosa, así como Moisés, él hizo el tabernáculo, un lugar que fala todo el Evangelio de Jesucristo. Esto está explicado en 2 vídeos que yo hice con imagen y vídeo. Amén. Você puede encontrar en el canal Marcelo Parrelia y hacer ese estudio muy bom, todo muy detallado del Antiguo Testamento. Allí você va a encontrar detalle por detalle que es el lugar donde hacían los sacrificios, el tabernáculo, y todo eso es una réplica de lo que está en el cielo. Entonces, Jesucristo tuvo que entrar en el tabernáculo, dar su sangre, botar allí su sangre, y ahora Dios nos ve a través de la sangre. Él no nos ve como pecadores. Por eso que la Biblia fala que você pode, que Dios joga el pecado de nós en las profundidades del mar y no se lembra más. Agora Satanás viene y lembra você. Você lembra quando você adulterou? Você lembra quando você hizo tal pecado? Você lembra quando bateu em sua mulher? Então você tem que parar de pecar. El pecado fica anulado quando você viene a Cristo Jesús. Então você é santo, justo y perfecto. ¿Por qué justo? Porque es justificado. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Entonces você es una nueva criatura. ¿Cómo una nueva criatura va a nacer pecadora? ¿Para qué Dios vino su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Você, con todos los errores que você tem, agora son faltas. Faltas delante de Dios. Você errou. Então você se arrepende. Eu gritei com minha mulher. Você vai pedir perdão a sua mulher e você vai e pede perdão a Deus. E Deus passa a sangue. E você está restaurado, reconciliado. ¿Está entendendo? Si no, você ora e suas orações não são escutadas. É por isso que a Bíblia fala que você ora y ten impedimento. Você está deixando sua oferta no altar, dice, y hay impedimento. ¿Por qué? Entonces, vai e reconcíliate con tu irmão. Tu irmão puede ser tu mãe, puede ser tu irmão de sangue. Eu com esse não posso falar. Olha só, você não tem que ter mágoa em seu coração. Deixa a mágoa e deixa a Deus conciliar. Deixa a Deus fazer a obra. Ele não quer saber nada com Deus, mas é seu irmão. Então não fala mais, porque a Bíblia também fala, não tira as perlas a los porcos. Quando uma pessoa não quer escutar, não fala, porque para Deus são perlas. Agora, a pessoa quer escutar, você fala. ¿Está entendendo? Há gente que quer impor a palavra de Deus. Não, porque você tem que saber, porque você tem que escutar. Não quer escutar, irmão. Não quer saber. Ele já escutou de outra pessoa e não quer. Então, está el condenado a morte
Nós somos condenados a morte, só que não sabemos o dia. Pode ser de acá 10 anos, 50 anos, sei lá. Um dia vai chegar esse dia. Agora, você tem que ter certeza de sua salvação. ¿Por que não pregam de isso os pastores? De certeza de salvação, de segurança em Deus, em sua palavra. Ele cumpre sua palavra, ele não é mentiroso. Ele não é filho de homem para mentir. Está entendendo? Nós somos mentirosos, mas nós nos arrepentimos. Olha só, eu fiz tal coisa, errei. Me perdoa. Ah, eu não posso perdonar, você me mentiu. Está bem. Mas você já fez a sua parte. Você foi a Deus, se reconciliou com Deus. Senhor, eu fui pedir perdão, não me quer perdoar. Senhor, toca seu coração, abençoa, Senhor, para que ele possa entender e ter misericórdia e perdoar-me. Eu já fui. Assim é o cristiano verdadeiro. Agora tem outros cristianos que já estão pedindo: Senhor, eu leí na palavra, dente por dente, olho por olho, que caiga por terra, que morra esse miserável. Tem muita gente que é assim, que ora assim. Eu, às vezes, tenho ganas de orar assim: puxa, esse miserável, que caiga por terra, que morra miserável. Mas eu não posso, porque Deus me ensina a perdonar 70 vezes 7. Está entendendo? Oh, chegou nosso amado profeta de Chile, Carlos, Deus te abençoe. Então, como estava falando, você tem que ter misericórdia. Tem gente que está cega, mas eles enxergam bem, mas estão cegos, cara. Precisam de óculos espirituais. Porque há muitos que estão falando: temos que reescrever a Bíblia, temos que fazer lei que nos proteja. Que estos evangélicos malucos estão falando em contra de minha vida, de como eu vivo minha vida. Eu sou livre para viver minha vida. Eu quero fazer o que eu quero. Sim, isso te diz Satanás. Só que eu, se falo a verdade, não quero vir ninguém na igreja. Mas eu falo, não me interessa se você vem, não vem. É problema de você, a salvação é de você. Eu tenho que pregar a verdade. Nós somos escravos de Cristo. E se eu sou escravo, não faço o que eu quero, sino o que meu Senhor quer. Quando eu fui a comprar um carro: Senhor, o que você quer? Um cafecito? Uma água? Um biscoito? Eu como de tudo, né? É claro, né? Se está dando de graça, eu quero. É que o evangelho é assim, é de graça. Só que ele me quer vender um carro, quer meu dinheiro. Cristo não quer tu dinheiro, não quer nada, quer tu obediência. É diferente. Ele morreu na cruz do Calvário de graça. Se eu estou falando, olha só, não tem aqui. Tem alguém um relógio? Um relógio? Não tem ninguém. Os caras são todos pobres, ninguém tem relógio. Então, vamos falar que tenho um relógio aqui e quero dar para você. Vou dar a você de graça se você me deposita um Pix de 10 reais. ¿Eso es un regalo? ¿O estoy vendiendo el reloj por 10 reales? Y si yo pido un real, un Pix de un real, ainda es de graça, es barato, mas não é de graça. De graça é quando você doe e você pega, chegou, acabou. Isso é de graça. Isso é o que fez o Cristo Jesus. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em lugar de você, para você ser salvo. Pero, qual é o requisito de la salvación? Tener el celo de la salvación, que es el Espíritu Santo en mi vida. Y el Espíritu Santo no existe donde hay bagunza. El Espíritu Santo no existe donde está todo desordenado. El Espíritu Santo no resiste la desobediencia. ¿Está entendiendo? Agora, Senhor, eu tenho uma debilidade. Eu não posso deixar de fumar.
el Espíritu Santo te va a ayudar a dejar de fumar. Ay, Señor, tengo una debilidad, yo no puedo dejar de gritar. Ora, y el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para hablar tranquilo. Ahora, Señor, tengo este error en mi vida, ¿cómo puedo liberarme de esto? El Espíritu Santo te va a liberar. Mas, vos tenés que orar. Tem gente que no ora ni 5 minutos. ¿Y cuál es el tiempo de oración? Es más fácil ir a la iglesia o dar un pix de 100 reales, ¿no?, que dejar y orar a Dios, ¿no?, porque vamos a decir que el salario mínimo aquí son 1000 reales, ¿no? Entonces, tienes que dar el diezmo, da 100 reales. Ahora, el diezmo de tu tiempo, ¿cuánto es? 24 horas de día, 12 horas de día, 12 horas de noche, 24 horas, 2 horas y media. ¿Cómo faço 2 horas y media de mi tiempo? Lee la Biblia, ora. ¿Me están entendiendo? Ay, me duelen los suelos. Se sienta. Dios no te obliga a estar de suelo 2 horas y media. Se sienta y comienza a orar. Levanta tu mano. La pastora Luciana decía cuando comenzó: levanto mis manos. Y levanta tu mano y alaba a Dios. Bota música. Y ahí pasa rapidín 2 horas y media. ¿Está entendiendo? Ah, yo no sé orar. Lee la Biblia, Salmo. Va a aprender rapidín a orar. Para pedir todo el mundo sabe. Mas para agradecer ninguém sabe. Agradece a Dios. Comienza. Cuando Jesús estaba con los apóstoles, ellos no sabían orar. Y Jesús les enseñó el Pai Nosso. Hoy no sabe un evangélico el Pai Nosso de memoria. Él primero le está dando al Pai Nosso, que estás en el cielo, identidad. ¿Dónde está mi Pai? Tengo un Pai eterno. Hay gente que está llorando por el Pai que falleció. Mas ese es el terreno. Mas você tiene un Pai eterno en el cielo. Y você va a estar un día en la presencia de Él. Você tiene que tener comunión con Él. Amén. Entonces, comience a orar aquí. Comience a hablar con Él. Usted sabe dónde está Dios. No sé dónde está. Está en el cielo. Pai nosso que está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Número 2. Adoración. Bota música. Ay, no sé adorar. Bota música. No sea mano de vaca. Compra un CD y empieza a escuchar música. Tem un monte de música de graça en internet. En el canal Marcelo Parrella, usted tiene un monte de música para escuchar, para adorar. Música de fondo, instrumental. Alaba a Dios, Señor, estoy aquí en tu presencia para adorarte. Oh Señor, dame sabiduría para adorarte. Oh Señor, cuán grande eres, cuán grandes son tus maravillas. Está adorando. Después, comienza a hablar por tu próximo. No comienza por você, no seja egoísta. Comienza a hablar: Señor, mi primo ainda no llegó a ti. Señor, mi vecino ainda no te conoce. Dame una oportunidad para pregarle tu palabra. Señor, dame unción para traer hermanos a la iglesia. Señor, dame unción para orar por los enfermos y ficar curados como hacían los apóstoles. Señor, ainda había tanta unción en él y que era de noche y era un atardecer y la sombra curaba a él. Señor, la unción, necesito la unción para mi ministerio, para mi vida, para mi matrimonio. Unción, tengo que vivir debajo de tu unción. Y después comienza a pedir por você, si está doente. Porque Dios ve todo el principio. Dios, en el principio, todas las cosas estaban desordenadas y vacías. Y ahí surge la idea de un científico, el Big Bang. Y todo el mundo lo aplaudió, el Big Bang. Pero querido, el Big Bang está escrito en Génesis capítulo 1. El Big Bang está en el Génesis capítulo 1,
que la tierra estaba desordenada y vacía, aleluya, y que el Señor creó todas las cosas. Entonces ahí vino uno que faló que somos descendientes del macaco, y aleluya, todo el mundo aplaudió la ciencia, que somos descendientes del macaco, y hoy se enseña en la universidad que somos descendientes del macaco, y no puedo acreditar. Déjame falar una cosa, para você que acredita que es descendiente del macaco. ¿Quién creó al macaco? Ay, porque del Big Bang salió el macaco. Hermano, no puedo acreditar. Si yo para entender que hoy estoy pregando al vivo, necesito entender que una persona creó un celular y que tuvo la inteligencia para ponerle y darle el espíritu para hoy poder pregar a través del wifi, a través de la internet, poder pregar y llegar a miles de personas. ¿Cómo puedo acreditar que salió así, del nada salió el celular? Hermano, del nada no salió, de una persona que pensó, que hizo el bosquejo, que pensó y desarrolló la idea, y hoy estamos disfrutando de eso. Disfrutando, ¿te parece? Porque hay que pagar, ¿no? Usted tiene que pagar todos los meses, si no, no disfruta de nada. Amén. Entonces, você disfruta si tiene dinero, si paga, você disfruta, amén. Entonces, todo tiene un costo. Ahora, yo voy a pensar que lo que me enseñan en la universidad, que salí del macaco y que salió todo del Big Bang de la nada, yo voy a acreditar eso. Necesito más fe que creer en la Biblia, hermano. Necesito creer que hay un Dios creador que creó todas las cosas, que es un ser inteligentísimo, y que un día Salomón, que está registrado en la historia, no solo de la Biblia, sino en la historia, en otros libros, el hombre más inteligente del mundo. Hasta el día de hoy, hasta los masones reconocen la inteligencia de Salomón. Y hay libros que no están en la Biblia, que son apócrifos, que falan de la vida de Salomón. Porque mismo en 1 de Samuel y 2 de Samuel, 1 de Reyes y 2 de Reyes dice otros libros. Entonces, todos los libros no están en la Biblia. Tenemos muchos, tenemos 66 libros en la Biblia para estudiar. Y es mucha cosa, mucha historia, tenemos mucho para estudiar. Mas, deixa de falar algo. Deus no precisa gente inteligente. Mucha gente inteligente está, estoy hablando de gente que está en la iglesia. Los caras memorizan textos bíblicos, saben el punto, la coma, saben todo. Mas hoy están perdidos en la droga. Hoy están perdidos en el mundo. He ido a pregar a ellos. Eu hice trabajo de obra social cortando cabelo. Y ellos saben la Biblia mejor que yo. Mas ellos están presos en las manos del diablo. Entonces, você no precisa ser inteligente. Você precisa tener un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón que adora en espíritu y en verdad. Cuando usted logra un corazón de ese, você mueve la mano de Dios. Você, ¿qué quiere mi filhinho? Ay, Señor, yo quiero un carro. Él hace un milagro y aparece el carro. Yo estuve un año estudiando la Biblia, porque yo no sabía el idioma. Yo no salía de casa porque tenía miedo de perderme, no entendía bien. Ahí yo lo único que hacía era leer la Biblia 8 horas por día. Escribí un libro en Brasil, Luciana me lo traduce al portugués, amén. Y oraba muchas horas en el día, de fueros. Y ¿sabe cómo aprendí a hablar y a entender el portugués? Escuchando media hora por día Chaves. Entendeu? Agora, você me fala assim, puxa, que mundano. Gente, para estudar un idioma, você tem que escutar el idioma. Então, eu escutei durante un año al Chaves y comencé a hacer algunas
anotaciones de preguntas que no entendía, y ahí preguntaba a mi esposa y empezaba a memorizar, y ahora estoy hablando portugués, ahora estoy pregando portugués. Mucha gente ainda não entende por el sotaque, mas eu falo para você, eu tenho um canal, Marcelo Parrelha, você vai, se inscreve, escuta meia hora por dia, 1 hora por dia, um vídeo por dia, e anota as palavras que você não entende. Vai ao dicionário, procura na internet, pergunta a alguém, entra em contato com eu, com minha pessoa, e aí você vai aprender outro idioma. Você quer viajar às nações, não sabe falar, tem que pagar tradutor. Aprende comigo, aprende em meu canal. Ai, não sei pregar, aprende em meu canal. Ai, pastor, mas eu não sei adorar, aprende em meu canal. Marcelo Parrelha, está entendendo? Começa a fazer o que eu estou fazendo. Se você é do ministério, estou falando para você, Roberta, estou falando para você, Semir, tem YouTube? Não tem? Cria um. Ah, pastor, mas é muito trabalho, eu não sei. Fala comigo. Tem Facebook? Começa no Facebook. Domingo, sábado, o dia que você tem tempo, liga aí, live, e fala a palavra. Lê um texto bíblico e desliga. Faz algo para pregar o evangelho. E aí a gente vai começar a seguir a você. Aí a gente vai começar a ser discípulo de você. O que você vai fazer? Tem uma igreja mãe. Vai trazer aqui a seu apóstolo. Amém? Vai e fala na igreja. Convida o apóstolo Marcelo e vou a pregar. Está entendendo? Aí o Senhor começa a mover as águas. Começa a mover, a agitar as águas. Você lembra de que havia uma pessoa que estava aí em um lugar que necessitava a cura de las pernas, né? En el estanque de Bethesda. Aí que venía um anjo que agitava las águas e el que baixava recebia. Agora, este homem falando com Jesus, tuvo que ter um encontro, né? Você tem que ter um encontro com Jesus. Você não pode ir, eu vou à igreja, mas você tem que ter um encontro com Jesus. Aí, ele teve um encontro com Jesus. E ele falou, Senhor, quando eu vou, se estou chegando, outro já entrou e recebeu a bênção. Porque curava, entravam 10, entravam 5, o primeiro que chegava al água era curado. E ele nunca chegava. E aí passavam os meses, os anos, e ele nunca podia ser curado. Aí não tinha quem ajudava ele, né? Todo mundo quer sua bênção para si. Toda pessoa que vai à igreja quer sua bênção. E Deus escuta todo mundo. Mas Deus tem princípios. Você está adorando? Você está orando? Você está colaborando com a igreja? Você está trabalhando na obra? Você está consagrado ao Senhor? Você é uma pessoa que é temeroso do Senhor? Você não tem temor de Deus? Porque tem muitos assim pregando que não tem temor de Deus. Amém? Eu não vou falar nome por ética, mas eu conheço muita gente que está pregando. Há gente que está falando aí, ministério grande. Está falando aí, se você é pastora, você não está em contra da Bíblia. Você tem que deixar o pastorado. Irmão, Deus chamou e reivindicou a la mulher. Jesus não se apresentou a los apóstoles. Ele se apresentou a la mulher. Porque se apresenta a quem lo está buscando. Amém. Aleluia. Esta mulher estava chorando en el túmulo. Esta mulher foi a alabar a Jesus. A botar aceite, incienso. Esta mulher
amaba a su mestre, a su apóstolo, a su Mesías. Él amaba y él estaba allí. Y él fala, aquí está procurando. Oh, no busques al mestre entre los muertos. Él está vivo. Ay, Señor, ¿dónde lo pusiste? Y cuando le dice el nombre, ay, mestre, es você. Ahí se abrieron los ojos espirituales. Ahí recibió la vista espiritual. Hay mucho creyente que precisa tener vista espiritual y oído espiritual para escuchar al Espíritu Santo falar. Hay mucha gente que se mueve en el sentimiento. Se está moviendo en cualquier viento que ven. Mas usted se tiene que mover en el Espíritu de Dios. Se tiene que mover en las aguas del río de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Deus y Pai Celestial, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pido que abençoes a cada persona que está aquí presente, que está allí a través de las señales al vivo de Facebook, que tú abençoes cada familia representada, Señor. En nombre de Jesús, en cada país, Señor, en cada nación, en cada ciudad, Señor, abençoa, redime con tu sangre preciosa, para la gloria de tu nombre, y faz milagre, Señor. Faz milagre en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a poner todo el mundo de pie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a levantar las manos. Amén. Vamos a recibir la bendición apostólica. Amén. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Que el amor de Cristo Jesús esté con todos vosotros para siempre, en espíritu y verdad, para la gloria de Dios. Amén. Amém. Amén. Hemos terminado este culto abençoado. Si você quiere hacer una oferta, pues escribir abajo de este vídeo y dejar su contacto. Amén. Para pasar un pix para você abençoar esta obra que tanto necesitamos, amén, para hacer. Y entra en nuestro canal, inscríbase, escucha un vídeo por día. No hace falta que se escuche 5 o 10 vídeos en un día. Un vídeo por día, você va a aprender otro idioma, amén. Y muchos vídeos están en portugués, amén. Otros vídeos están en portugués y en español. Amén. Dios abençoe a todos ustedes. Padre Jesús. Próximo domingo estamos 16 y 15 más o menos por aquí. Amén.